Percentualmente falando, o Brasil é um país pobre. Recebe o salário, 2 conto, vai no shopping, parcela um tênis de R$1.000. Se você investe, enfim, tem um assessor, tem uma corretora, tem uma carteira de investimento, eu acho que você precisa olhar para a sua carteira e ver um retorno acima do CDI hoje. Acima do CDI. Em 2025. Como é que você pergunta, por exemplo, a pessoa que não tem conhecimento, como é que ela pergunta isso para o assessor de investimento dela? Ela prioriza a qualidade de vida. Cara, é importante o futuro? Mas e o agora? Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro, aqui eu trago pessoas, convidados especiais para somar na sua vida de alguma forma. Hoje eu trouxe um parceiro, um querido Felipe Corleta, super gente boa, o cara, manja muito de finanças. Eu acompanho ele nas redes sociais, acompanho os podcasts, todos os cortes que ele faz. Felipe, se apresenta para a audiência, por favor. Fala, gente. Obrigado primeiro, Stefano, pelo convite aqui. Sou o Felipe Corleta, tenho 31 anos, sou gaúcho de Porto Alegre, trabalho com o mercado financeiro já tem aí os seus 8 anos, estou sempre fazendo análise de mercado, participo hoje na imprensa, tenho um sócio que é o Rafael Ferri, que a gente grava um podcast que está crescendo bastante junto, graças a Deus. Então toda semana aí nas quartas-feiras você pode acompanhar lá também. E super animado aqui para bater esse papo com o Stefano, agradecer de novo o convite e bora trocar essa ideia aí. É sensacional, porque eu assisto o seu podcast, eu vejo você fazendo as perguntas, falando, esse cara é inteligente, ele vai somar nos conteúdos, né? Porque, 31 anos você trabalha desde os 23 aí com o mercado financeiro, né? Isso. E assim, o mercado financeiro é um negócio gigantesco de opções. Antes de começar a gravar, que a gente estava conversando sobre um pouco do que vocês estão fazendo, né? E como é que você entrou nisso? Vou para o mercado financeiro. Na verdade, eu estudei engenharia de produção na Federal do Rio Grande do Sul. Fez federal, né? E aí, durante esse período de estudos, eu me inscrevi num programa, inclusive da época do governo federal, que era o programa Ciência Sem Fronteiras, onde eu fui fazer uma graduação sanduíche na Alemanha. Eu tenho uma origem da minha família alemã bastante forte. Eu sempre tive a intenção de ir para lá. Acabei indo, fiquei 2 anos na Alemanha, onde tive a oportunidade de estagiar na indústria, e bem assim, aquela vida de engenharia de produção de verdade, indústria. E aquilo ali serviu até para eu perceber que não era o que eu queria. Quer dizer, eu não queria trabalhar na indústria ou num trabalho muito corporativo. Eu tinha uma pegada talvez mais empreendedora. Um amigo lá do Sul foi me visitar na Alemanha. A gente trocou uma ideia e tal, ele estava me contando que estava com uma startup. Na época, aí legal, acabou meu período de intercâmbio, voltei para o Brasil. Quando voltei ao Brasil, fui trocar ideia com esse amigo e tal, acabei entrando, conheci o Ferri, logo isso em 2016. Nossa, já faz quase 10 anos já, né? Ano que vem faz 10 anos. Então, aí a gente começou com uma empresa onde fazia especialmente importação da China, de produtos para celular, carregador, cabo, fone de ouvido e tal. Ali foi uma experiência empreendedora, porque a gente teve uma empresa que foi para 50 pessoas, depois teve que fechar e tal. E o produto se comoditizou muito, foi um processo onde a gente também estava mudando um pouco o modelo de negócio para algo mais relacionado a carregadores em restaurantes, eventos, shopping centers. Aqueles portáteis? Tinha aqueles portáteis, então tinha também totens de carregamento. A gente chegou a fazer com a 99 dos táxis uma super campanha lá em Porto Alegre, onde a gente botou carregador por todos os shoppings. Então a empresa estava bacana, então a gente já tinha saído um pouco desse negócio do cabo de celular, que estava muito comoditizado, o produto estava muito barato, já muita concorrência. A gente foi, vamos fazer esse negócio mais em eventos, shoppings, restaurantes. O negócio começou a andar e aí chega a pandemia de Covid. E aí, assim, evento, shopping, restaurante, basicamente a nossa empresa fechou. Nesse mesmo período, o Ferri tinha tido uma grande ideia, 2 anos antes disso, acho que em 2018, junto com outros sócios, que era do TC, do Traders Club. E aí o Traders Club estava crescendo muito nessa época, em 2020, com o advento da pandemia. Que era basicamente uma comunidade, de traders. Eles ainda funcionam muito, super legal o aplicativo, super tenho amigos lá. E aí que estava surgindo aquilo estava crescendo muito, a gente tinha um cenário
de todo mundo em casa, um cenário de todo mundo querendo saber como investir, um cenário de taxa de juros caindo muito, né, que atrai muita gente para o mercado. E aquele momento ali o TC estava muito bem, a gente acabou fechando as portas em Porto Alegre de todo esse negócio de importação e entrei de cabeça no mercado financeiro. Aí eu fiquei no TC por 3 anos. Você acompanhou o IPO lá? Acompanhei, estava lá. Pô, legal. Dentro da empresa. E lá aprendi muito sobre como funciona o mercado. Tive alguns mentores muito legais lá, pessoas que me ajudaram muito. E aí depois de um tempo, né, com a saída do Ferri até da sociedade do TC e tal, a gente acabou saindo para fundar um negócio diferente. E aí acabou que dentro desse nosso negócio, até hoje nesse momento eu estou saindo desse negócio, né, onde que a gente criou, que é uma assessoria de investimentos com foco em bolsa. Tá, renda variável total. Renda total bolsa. A gente começou a desenvolver esse trabalho junto da Genial Investimentos. Tá. E aí em um determinado momento a gente viu aí teve a ideia do podcast. O Ferri já era super presente nas redes sociais, me convidou para participar junto, né, fazer essas entrevistas. Eu achei super legal. E a gente começou em julho de 2024, mais ou menos, a gente começou ali o canal do YouTube com o Café com Ferri Podcast. E esse negócio acabou virando assim, o principal negócio que a gente faz. E hoje hoje eu estou inclusive me desvinculando do Ferri do ponto de vista de mercado financeiro, abrindo uma outra empresa, mas continuo parceiro dele no podcast, continuarei apresentando o Café com Ferri Cast, né? Então, hoje o nosso negócio ele tem várias frentes e eu estou saindo para tocar uma parte agora que vai ser um pouco mais relax, um pouco mais tranquila, né, do que trabalhar diretamente com bolsa. Bolsa é um negócio... Fazer um planejamento, uma empresa de planejamento financeiro um pouco mais a longo prazo, né? Legal. Você que monta ali carteiras mais diversificadas, enfim, olha para o exterior, olha para renda fixa também, né? Que é hoje o que não se faz, ou se faz muito pouco dentro da estrutura que a gente tem hoje. Legal. E você está saindo, né? Como você falou, está saindo aqui dessa operação e vai montar uma nova operação focada em planejamento de longo prazo, planejamento financeiro, bacana. E aí vai ser qualquer banco ou corretora, né? Então não vai ser vinculado a uma única... Eu ia te fazer essa pergunta, você vai estar vinculado a alguém ou qualquer um? A gente vai ter contrato com algumas corretoras que toparem fazer negócio com a gente, né? Legal. Mas não vai ser uma coisa exclusiva, quer dizer, eu posso te auxiliar também se você está num outro banco à parte, né? Então eu trouxe um sócio, o David, que vai tocar junto comigo isso. Legal. Um cara que já está há 10 anos fazendo consultoria financeira, né? Bastante experiente. E aí a gente deve iniciar essa operação em 2026, né? Pô, já tem nome? Você vai chamar Brasil Wealth. Brasil Wealth. Pô, legal. Ele vai ter algum range de patrimônio, de gestão? O que vocês vão mirar aí? A gente pretende trabalhar somente clientes acima de R$1 milhão. Acima de 1 milhão. Legal. Legal. Acho que é um range bom, assim, pra você pegar planejamento de longo prazo. Já é um perfil diferente, né? E também, assim, a gente vai trabalhar num modelo que chama fee-based, onde você faz uma cobrança de um percentual do patrimônio da pessoa de forma anual, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem... Quer dizer, não cobra corretagem, né? Então, aí você não tem conflito de interesse, né? Exato. Esse modelo que está crescendo muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, agora mais recentemente, com essa autonomia do cliente de saber que independente do que você comprar ou vender na carteira dele, isso não vai gerar mais ou menos custo, né? O custo já é fixo, pré-determinado, né? Isso é interessante, isso é bastante interessante. Eu, por exemplo, prefiro uma opção assim, né? Pensando como investidor, né? Assim, efetivamente, se for olhar friamente esse modelo, ele funciona muito bem para quem não quer se incomodar e para quem tem, mas para quem tem um perfil muito conservador de investimentos, talvez esse não seja o melhor modelo, né? Por quê? Porque, por exemplo, se você está no modelo de commission-based, né? Quer dizer, você recebe, você paga o seu assessor financeiro por comissões, de acordo com o produto. Tem produtos, por exemplo, títulos públicos, que pagam comissões muito baixas. Tá. Então, por exemplo, você vai comprar um título público, daí você tem lá um contrato que paga 1% ao ano para o seu assessor. Tá. Provavelmente esse 1% ao ano você não estaria pagando. Então, se você tem, por exemplo, uma carteira super conservadora, mais concentrada em títulos públicos, valeria a pena você ter essa visão de comissionamento. O problema
as pessoas não conhecem os produtos e as pessoas elas querem ter um atendimento, elas estão dispostas a pagar desde que aquilo dê retorno. Então, se você fizesse a conta na ponta do lápis, falar, cara, talvez para algumas pessoas não vale a pena ter commission ou fee-based, mas como elas não estão tão por dentro de como que funcionam as cobranças, de que tipo de taxas escondidas que tem nos produtos financeiros, acaba sendo melhor para ela ter esse modelo de taxa fixa. É porque é um mercado muito grande, né, Felipe? Tipo, por exemplo, eu pensando como consumidor, eu não tenho acesso que você tem, né, dos produtos e tudo mais. Então, é muita opção. Aonde se aloca o dinheiro, né? É mais uma questão de confiança. Eu vejo muito isso. Eu hoje, por exemplo, nos meus investimentos na pessoa física, eu tenho uma pessoa de confiança. Eu entendo o mercado, acompanho o mercado, mas não sou o cara que fica operando ali, porque meu negócio é outro, né? Minha expertise é outra. E eu acho incrível pessoas que se responsabilizam. Eu falo muito com o meu assessor, eu falo, cara, a gente tem que crescer junto. Eu sei que você vai ganhar uma parte aí, enfim, por todos os acordos, mas eu também quero ir pensando no longo prazo, né? Assim, acho que talvez uma das coisas que a gente traz como diferencial assim, na criação da Brasil Wealth nesse momento é justamente o fato de tanto eu quanto o Félix sermos pessoas públicas, né? Quer dizer, então assim, a questão de confiança ela está muito ligada também à minha imagem. Eu não consigo hoje, não faz sentido para mim hoje fazer alguma operação para um cliente que seja desvantajosa para ele, de forma que isso venha a prejudicar meu trabalho, por exemplo, no podcast. Sim, ou a sua imagem. A minha imagem no mercado, né? Então, assim, eu não consigo nem desaparecer. Tem muita gente que tem medo que seu assessor vai desaparecer, né? Isso é verdade, casos, né? É verdade. Vou botar o dinheiro nesse cara, o cara vai desaparecer. Putz, isso não tem como acontecer, né? E a gente traz uma bagagem grande aí, com uma equipe super qualificada para montar realmente carteiras. E a gente, cara, tem visto aí... infelizmente, no Brasil, histórias muito tristes. Eu já caí em COI já, por exemplo. Histórias muito tristes com assessor financeiro. Recentemente, a gente teve algumas crises aqui no mercado de crédito privado que foram muito feias, né? O caso, por exemplo, da Ambipar e o caso da Braskem, né? Que tinham títulos de dívida que remuneravam muito bem os assessores, remuneravam um pouco melhor os clientes do que uma renda fixa livre de risco, né? Uma coisa como um título público, só que do dia para a noite o dinheiro sumiu. Sumiu, né? Do dia para a noite, 97% de queda, em um produto que era para ser uma renda fixa. Quer dizer, que o assessor vende para o cliente, cara, isso aqui não tem risco, é renda fixa. E as pessoas não conhecem a forma como elas correm risco na renda fixa, né? Então, isso é o tipo da coisa que nos faz, levanta o alerta para que a gente possa fazer um trabalho de, uma oportunidade, cara, onde nós vamos correr risco, onde nós vamos correr risco, né? Nessa porção da carteira que a gente não quer correr risco, a gente não vai ter crédito privado de empresas que estão com situação de balanço complicada, que é o que a gente vê muito acontecer. Produtos estruturados que, tem produto que paga 7% na cabeça para o assessor, sabe? Caramba! Tipo assim, o cara vai assim, R$1 milhão, convence uma pessoa a investir R$1 milhão naquele negócio, ganha 70 pau. Caraca, essa informação não sabia não. Não sabia de certo. Ganha 70 pau na cabeça. Olha o incentivo do cara, né? O incentivo dele não vai ser priorizar o cliente, pô. E aí tem até o caso do cara que estava num escritório de assessoria, né? Conta agora. E o pai dele era cliente dele. E aí o chefe chegou a falar, cara, a gente tem que vender esse produto pro teu pai, porque antes de ser teu pai é teu cliente. Isso aí, tomou a mídia especializada aí, foi uma história que chamou bastante atenção, né? Nem vou mencionar os escritórios envolvidos, mas assim, quer dizer, você tem também um incentivo com um monte de assessor jovem que não entende dos produtos, que recebem do escritório ou da corretora ali produtos já empacotados para vender, inclusive com pitch comercial. Ó, esse produto tu vende assim, tu tem que dizer que, sabe? E que o cara sequer sabe se aquilo ali efetivamente é bom para o cliente. Então a gente vê muito disso no mercado de assessoria, especialmente assessoria que tem esse tipo de remuneração por corretagem, né? Então, muito legal você estar falando abertamente assim. Tem que ter bastante cuidado para escolher, né, um assessor financeiro. E assim, a dica mais simples sempre a gente vai falar, cara, o ideal é estudar, né? O ideal é você entender pelo menos o que está comprando, quais são as condições daquele contrato, qual que é o vencimento daquele produto, se eu precisar desse dinheiro antes do vencimento, o que acontece. São coisas que você deveria saber, mas
Se você não sabe, assim, o mais simples é sempre olhar para as coisas que você consegue entender. Quer dizer, tipo assim, um título público, um CDB, né, produtos bancários, você sabe o que é aquilo. Quando aparece um produto com muitas regras, com muitas linhas pequenas, sabe? Normalmente é um primeiro sinal de que tu deve ficar de fora. Quer dizer, no Brasil hoje, você tem alternativas com rentabilidades incríveis, com risco baixíssimo. Sim. Por exemplo, NTNB, título público, né? Um produto que você vai ter 7,5% acima da inflação por quanto tempo você quiser. Você pode escolher um NTNB que vence no ano que vem, outro que vence em 2050. Enfim, você pode selecionar esse vencimento e você vai ter um rendimento acima da inflação com praticamente nenhum risco de calote que você está emprestando para o Tesouro Nacional. Então, assim, no Brasil, procurem o assessor que te oferece coisa simples. Coisa simples. Interessante. Coisas que tu entende. Que visão interessante, Felipe. Legal. Porque se tu começar a olhar, puta, esse produto aqui, se esse ativo subjacente subir 10%, daí tu vai ganhar 20%, se não subir, aí tu tem o capital protegido. Cara, é um negócio que tu não entende como vai funcionar. Não entra nisso, fora. Né, cara? Pula fora, né? Interessante a sua visão, porque é aquilo, né? Tem tudo no mercado. E é interessante ouvir de uma pessoa da minha idade pensando em planejamento de longo prazo e preservar o patrimônio dos clientes. Porque eu fico pensando, com certeza você deve ter cliente que o cara chega para você e fala, é o patrimônio da minha vida. Né? Aí você vai brincar com o dinheiro do cara. Eu por exemplo, fico... essa história que você contou do filho e do pai, né? Eu falo, cara, olha o nível que chega, né? O pessoal esquece um pouco o lado responsável de ser um assessor de investimento. E tem diferença entre assessor, consultor? O consultor, usualmente, ele trabalha com essa comissão fixa. Ele trabalha com a comissão fixa. E o consultor, ele pode trabalhar across platforms, ele pode trabalhar em qualquer plataforma. Legal. Né? Vocês vão se posicionar assim? Basicamente, o consultor, ele cobra diretamente do cliente. Do cliente. Então, assim, lógico, se você é um consultor e tem um contrato com o banco XP, por exemplo, ou o BTG, ou enfim, você consegue cobrar o cliente direto na conta dele, via esse parceiro. Você fala, o cliente tem 1 milhão comigo, eu cobro 1% ao ano, então tem que pagar 10 mil aqui no final do ano e cobra da conta do cliente. Mas esse mesmo consultor, ele pode te atender no JP Morgan. Tu está lá num banco lá fora. Legal. E aí depois de um tempo, tu vai falar, cara, eu tô cuidando aqui para ti de $1 milhão, então eu preciso te cobrar 10 mil dólares, tu manda um boleto pro cara, o cara vai pagar. Né? Então o consultor, ele tem essa questão da cobrança, normalmente de uma cobrança fixa. Às vezes você tem, especialmente investidor acima de 10 milhões de reais, você consegue também fazer uma cobrança por performance como consultor, quer dizer, se a tua carteira render mais do que o CDI, eu ganho um bônus em cima disso também como consultor. Enquanto o assessor, usualmente ele está vinculado a uma única instituição, né, a uma única corretora, e ele tem os seus retornos atrelados aos produtos que ele vende. Né? Então, por exemplo, que é o problema, né? Então, por exemplo, a corretora lança um produto estruturado da empresa XPTO e esse produto ele tem lá condições de comissionamento. Às vezes vai ser na cabeça, às vezes é um percentual da taxa do cliente. Né? Então, o assessor ele tende a ter um incentivo perverso ali. Então, tem que sempre procurar alguém bastante profissional. De novo, às vezes pode ser mais barato você ter um assessor do que um consultor. Mas se você tem que ter realmente uma confiança bastante grande nesse mas às vezes o barato sai caro, né? Então. Porque às vezes o assessor está pagando menos, teoricamente, o cara só está te colocando produto ruim e não está pensando em você. Ele está pensando mais nele do que em você. É isso. E às vezes você não sabe quanto está pagando. Teve uma resolução nova da CVM que está entrando em vigor, que agora precisa haver uma transparência completa dos escritórios com os clientes. Né? Quer dizer, você precisa... O que muda assim na prática? Você precisa informar para o cliente linha por linha quanto que ele deixou de receita no escritório no final do ano. Isso é legal. Então isso é uma nova resolução, os escritórios ainda estão se adaptando, não é uma coisa simples. Não era transparente, né? Porque você chega lá, o cara tem 100 mil reais, você fala, cara, você já deixou 15 mil de receita aqui. O cara fala, cara, da onde que eu deixei 15 mil de receita? Tipo assim, sabe, 15% do meu dinheiro ficou de receita aí? Como assim? Então, tipo, a gente vê situações que chegam a, lógico, 15% talvez seja um exagero, mas você vê situações que o cliente não sabe quanto ele pagou no escritório. Da maioria não sabe. Então você não sabe quanto que o seu assessor ganhou, né? Pelo aquele produto, né? Por que ele está te oferecendo aquele produto? No final do ano, você olha lá, cara, qual foi a remuneração do meu assessor em cima do meu patrimônio? Hoje isso é super obscuro.
a CVM fez uma nova resolução, você vai precisar ter esse tipo de transparência. Isso deve melhorar bastante o mercado, deve corrigir bastante esses problemas que eu comentei aqui. Porém, ainda assim, a tendência global, a tendência que vem dos Estados Unidos, né, que vem dos países envolvidos, é um trabalho mais de comissão fixa. Isso tem crescido mais bastante. consultor, né? Mais consultor, que menos interessante, assessor. menos assessor. E hoje o modelo no Brasil, assim, pelo meu conhecimento, se a gente pega as duas principais, né, BTG e XP, é tudo assessor. Não, você tem bastante, grandes consultorias já. Já tem grandes empresas nesse nicho, que fazem assim. no fee-based já trabalhando dentro dessas corretoras, né? Inclusive, recentemente saiu uma notícia que o Itaú quer entrar nesse mercado também, né? Olha só, que interessante. De fee-based, recentemente. E essa tendência veio dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você já tem hoje, assim, esse modelo de advisor, onde você tem ali uma taxa sobre o patrimônio do cliente, cobrada normalmente trimestralmente. Isso já vem dos Estados Unidos, já está consolidado lá. Assim. Legal, bacana. E aqui no Brasil é um negócio que tem crescido bastante, você tem visto muito os investidores migrarem de um modelo para outro, inclusive os próprios escritórios, levando para os clientes essa alternativa, ó, em vez de tu me pagar como tu me paga hoje, a gente vai começar a te cobrar só uma taxa fixa por ano, e aí vai ter menos conflito de interesse, eu vou ter menos interesse em colocar produtos ruins na tua carteira, ou produtos que me comissionam mais na tua carteira, então isso tem funcionado bem, acho que tem alguns exemplos, aí o Primo Rico criou a Portfel, que é uma empresa que faz isso, em vários bancos e corretoras, tem meus amigos lá no Sul do Clube do Valor, que também faz. Clube do Valor também eu conheço, pessoal. O Ramiro é meu vizinho da praia, a gente sempre cresceu junto, né? Legal. Então a gente tem, toda a turma lá faz esse modelo também, então você tem alguns exemplos de empresas que já estão indo nesse modelo de fee-based, e é algo que a gente nunca tinha olhado muito porque a gente faz muita bolsa. Quando você faz bolsa, cara, você tem um perfil muito específico de cliente, assim, para fazer bolsa direto, né? Pô, vamos comprar essa ação para daqui a 2, 3 meses trocar ela por outra. Então, assim, você rolando carteira. É um negócio que você não está fazendo ali um portfólio mais de longo prazo. Você está olhando efetivamente para o cara que quer alocar risco e escolher os cavalos certos para você ter um ganho financeiro acima, né, bem acima do que a gente projeta, por exemplo, de uma carteira diversificada. Você vai comparar com CDI, com um juro americano, enfim. No mercado de ações, você espera um retorno sempre mais agressivo e está disposto a perder também, caso as operações tenham errado. Por exemplo, 25, né, ano de 25, o que seria considerado um bom retorno pensando em todo o cenário macro aqui que a gente tem? Olha, cara, assim, eu acho que quem pode falar palavrão aqui, né? Você pode falar tudo aqui é nosso, meu amigo. Quem se fudeu esse ano foi quem dolarizou, né, efetivamente, porque o dólar caiu bastante e aqui no Brasil você teve um 15% de juros, né, de Selic, então você teve 15% livre de risco rodando no Brasil, contra um dólar que cai 10%, né, e ainda tem essa bolsa que não para de renovar recordes, né. Então, assim, nesse ano, a estratégia correta seria ter mantido o dinheiro no Brasil. Isso é um dos negócios que mais, assim, a gente percebe como a rede social e como esse negócio de, cara, preciso fazer buzz em cima do que está acontecendo na economia, efetivamente traz várias pegadinhas dentro. Por exemplo, dezembro do ano passado o dólar tocou 6,20. Eu lembro. E, cara, o que tinha era todo mundo na rede social, pelo menos todo mundo que está nesse meio na rede social. Está na hora de dolarizar o patrimônio, está na hora de você ganhar, você ir para fora, porque o Brasil vai virar Venezuela, porque não sei o quê, porque o Lula, porque não sei o que lá. Cara, aí o dólar cai para 5,30. Né? Muito distante. E aí, pô, você só ali, você já... E agora que o dólar está 5,30 já há algum tempo, relativamente estabilizado, você não vê ninguém falando. É verdade. Que é para fazer uma estratégia internacional, geograficamente, né, então assim, eu acho que o povo que quer dolarizar a parte da carteira tem que pensar numa estratégia de médio e longo prazo. Não ficar especulando o câmbio. Quer dizer, quem ia apostar aqui com o governo atual, você ia ter o dólar caindo de 6,20 para 5,30. Ou que o Lula indicou o Galípolo, que o Galípolo ia lá e fazer um trabalho sério, manter essa Selic alta, tentar controlar a inflação.
são coisas que você não consegue projetar para frente, né? Onde é que vai estar o dólar em 2026? Ninguém sabe. Não tem como saber. Não tem como saber. Então, assim, a estratégia dolarizada não depende do dólar estar 6 ou estar 5. Ela tem que ser uma parte da tua carteira. Agora, assim, pensando em um retorno para renda variável, a gente sempre usa como benchmark a bolsa. Sempre a bolsa? Sempre a bolsa. E a gente tem algumas carteiras mais agressivas onde a gente busca a bolsa mais 1% por mês. Tá. O retorno do Ibovespa mais o retorno de 1%. Né? Carteiras mais conservadoras a gente olha para índice de dividendos. Né? A gente tem um Ibovespa que sobe uns 30, 35 esse ano. Bastante. Então, uma grande porrada, né? E ele tem subido. E que ninguém esperava. Ninguém esperava. Inclusive, ele fez agora, né, no dia que a gente está gravando aqui, ele faz a 14ª alta consecutiva de dias seguidos de alta na Bolsa, o que não acontecia desde 94 no plano real. Né? Então, olha a Bolsa que não doideira. subia 14 dias seguidos desde que eu nasci. Né? Então, assim, eu também, desde que eu nasci. Então você tem aí um mercado que está muito forte, ele está muito puxado pelas ações de bancos, pelas ações especialmente do setor elétrico, e ainda tem muitas empresas que estão para trás, assim, apesar da Bolsa estar lá em cima. A gente tem uma bolsa hoje muito concentrada em Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco. Sim. E quando essas ações performam, a bolsa sobe muito. E é o que a gente tem visto. Né? Então tem muita coisa que está para trás ainda. Acho que um retorno legal esse ano para você olhar o seu portfólio. Assim, se você investe, enfim, tem um assessor, tem uma corretora, tem uma carteira de investimentos. Eu acho que você precisa olhar para a sua carteira e ver um retorno acima do CDI hoje. Acima do CDI. Em 2025. 2024 foi um ano bem mais difícil. Mas 2025, com toda a performance que a renda variável teve no Brasil, muitos fundos indo muito bem, né? Você tá numa carteira que te rende CDI ou menos em 2025, num ano ruim, então você vai ter um desempenho péssimo, né? Então, assim, a não ser que você tenha muito dólar na carteira, quer dizer, tem muito investimento no exterior, a carteira tem que ter esse ano rendido mais do que o CDI, senão provavelmente você está mal assessorado. Tá mal assessorado. Isso é uma dica importante, né? E como é que você pergunta, por exemplo, a pessoa que não tem conhecimento, como é que ela pergunta isso pro assessor de investimento dela? O cara que confia realmente, né? Uma coisa que eu tenho dito bastante para as pessoas, cara, pede para eles o teu relatório de performance da tua carteira. Relatório de performance. Manda pro ChatGPT e pede ideias. Boa. Manda pro ChatGPT e fala, como é que tá minha carteira? Explique como se eu fosse uma criança. O ChatGPT vai interpretar todo o teu relatório de análise. Interessante, joga lá. Joga lá e pede ajuda, e ele vai saber te apontar, né, por que você está ganhando ou perdendo, onde você mais ganhou, onde você mais perdeu, isso tudo você consegue interagir com a IA hoje de uma forma bem fácil. E você confronta o seu assessor, né? Consegue confrontar. Porque é uma terceira opinião que não é ninguém, né? É um robô que está falando com você ali, né? Ele não tem viés, né? Ele só vai ler o relatório e explicar o relatório que você mandou. Isso é interessante. Quando o assessor explica o relatório, às vezes é enviesado, né? Ele pode falar, não, porque esse ano nós tivemos uma queda de performance nessa classe de ativos. E aí, boa parte dos clientes ali que não estão no mercado financeiro vão falar, não entendi nada, mas beleza, confio em você. Mas não entendi nada, eu vou confiar em você, exatamente. Então você já empreende aqui desde quantos anos? Desde 16. Desde os 16? Desde 2016. Desde 2016, né? Já tem 10 anos. 22 anos. E agora vai abrir outro projeto, né? Esse é o Brasil Afro, muito legal. Então você está vendo o mercado com bons olhos para 26. Tô, cara. Eu acho que... Assim, porque tem gente falando muito mal de 2026. Eu conversei com o pessoal que você dá até medo assim, de conversar com eles. Cara, mas assim, eu acho que o Brasil ele é um lugar muito difícil de trabalhar com o mercado financeiro, especialmente com essas oscilações de curto prazo, porque você tem política, tem um contexto enorme que interfere assim, no dia a dia e uma imprevisibilidade muito grande. Mas eu vejo o Brasil com otimismo. Assim, eu acho que a renda vai continuar crescendo, eu acho que a poupança da população em determinado momento ela vai ter oscilações de curto prazo, mas ela vai continuar crescendo, esses serviços financeiros vão continuar sendo necessários. Então, assim, tentando olhar talvez até para além de 2026, eu acho que 2026 vai ser um ano que a gente deve crescer muito no nosso negócio, né, na empresa, especialmente por conta do podcast, que tem lá o seu viés político e que vai trazer
bastante visualização, né, bastante interesse ao longo de 2026, mas olhando para o médio e longo prazo, eu acho que esse é um serviço que vai continuar sendo necessário e que está cada vez gente menos qualificada fazendo, prestando, então trazer realmente um negócio de qualidade, um negócio sério, e vai ser um diferencial que acho que vai continuar existindo independente do que acontecer no ano que vem. Você acha que 26 a gente vai ter IPOs ou vai voltar, não vai voltar? Como é que tá essa janela? Cara, eu acho que IPOs eu acho que a janela de IPOs não se abre antes da eleição. Acho que a eleição do ano que vem é um divisor de águas bem importante. Acho que o mercado vai ficar com o pé atrás até lá. Né? Acho dificilmente você vai ter um juro caindo muito, a não ser que tenha um cenário que a gente não consegue prever, um cenário de recessão, alguma coisa de fora muito pesada, que leve, né, preços para baixo, você tem um Banco Central tendo que reagir, mas pela curva hoje, pela projeção de hoje, o juro não cai muito, tá? Tá em 15 a Selic, vai cair para 11, para cair para 12, alguma coisa assim, que eu acho que ainda é um patamar restritivo de juros, é um nível onde você ainda não tem uma euforia maluca no mercado. Então, assim, 2027, dependendo de como for a condução da política econômica, né? Seja Lula, seja o desafiante, né? Você vê, quem que você vê do outro lado? Eu acho que o nome mais forte é o Tarcísio, governador de São Paulo. Também. Eu acho que ele é o nome mais forte hoje para desafiar o Lula. Mas na minha percepção, a eleição do ano que vem é uma eleição onde vai ser Lula contra Lula, né? Quer dizer, vai ser ele contra a rejeição dele. O desafiante, eu acho que tendo o nome Bolsonaro, dada a rejeição, seria ruim que você tivesse uma cabeça de chapa com Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enfim. Acho que seria mais provável a derrota para a oposição. Acho que o Tarcísio é um nome que chega com menos rejeição e que com um governo exemplar em alguns pontos aqui em São Paulo. Então, assim, o governador de São Paulo acaba naturalmente sendo sempre um possível candidato. Então, imagino que esse seja o nome mais forte, mas que vai ser muito mais ligado ali à capacidade do Lula de manter esse crescimento de popularidade que ele teve desde o tarifaço do Trump, né, que a gente via, se a gente olhar para 2025, no começo do ano, o governo Lula era um governo que estava com popularidade nas mínimas, né, níveis próximos ao Bolsonaro e à Dilma, que foram, enfim, a Dilma sofreu impeachment, o Bolsonaro não se reelegeu. Você tinha ali no segundo ano de governo e no começo do terceiro um cenário de, cara, possível que o Lula se reeleja. Aconteceram várias coisas desde então, né, entre elas o tarifaço, que foi um fator que trouxe muita popularidade para o Lula, né? Acho que ele conseguiu operar muito bem essa história, né? E acabou pesando muito negativamente para a família Bolsonaro, para o Eduardo, enfim, para ficou muito a imagem para a população de que ali a direita naquele momento jogou contra o Brasil, enfim, então isso trouxe muita popularidade do Lula para cima. Se ele continuar essa recuperação de popularidade, vai ser muito difícil batê-lo. Porém, agora a gente já viu um tropeço. Quer dizer, essa história no Rio de Janeiro, isso aí foi tenso. Essa história da segurança pública foi um fator que, fez cair de novo a popularidade do Lula. Ele se posicionou de uma forma... assim, não quero nem entrar em errado ou certo, mas se posicionou de uma forma impopular. A população é a favor da operação. Isso. Né? Então, se você quer se eleger democraticamente, você vai ter... A favor da população. Você vai ter que dar declarações em linha com a maioria. Né? Então, foram declarações bastante impopulares do Lula e isso trouxe ele novamente para baixo. Então, essa dinâmica de aprovação e reprovação do próprio governo, eu acho que vai ser mais importante do que o concorrente. E acredito que o Tarcísio seja o nome mais forte que possa desafiá-lo. Mas hoje, assim, eu diria para ti, quem disser que sabe o resultado da eleição está mentindo. Porque você falou um negócio interessante, é Lula contra Lula. Né? Vai depender de como ele vai conduzir até lá, né? Vai evitar as coisas impopulares, priorizar as coisas populares, que geralmente é a estratégia que ele faz. Né? Pô, interessante ver esse macro. Tem várias coisas que devem acontecer no cenário político que, da forma como acontecerem e a forma como
o Lula, principalmente, lidar com essas coisas e como que isso vai mexer com a opinião pública, que são importantes de acontecer daqui para frente, né? Quer dizer, você tem um tema de segurança pública que claramente entrou na pauta, que vai continuar. Sim, e vai continuar isso em vai pauta. ser até o final até a eleição, vai ser certamente um tema importante. Você tem a questão do tarifaço, essa relação do Lula com o Trump, que foi muito ruim, e aí parece que melhorou, e aí, assim, ver como é que isso vai se dar, né? Sabendo que o Trump é um cara que não quer que o Lula se reeleja. Né? Então interessante, né? Isso é importante também. E cara, na eleição no Brasil tem sempre um imponderável, né? Quer dizer, em 2000 você teve já avião de candidato caindo, você teve já facada, você teve já uma série de coisas que são imponderáveis e que acabaram cravando o destino da eleição, né, no Brasil. Então tem também esse fator. Se eu fosse chutar hoje, eu diria 50-50, talvez até com um pouquinho mais de probabilidade para o Lula de vencer a eleição no ano que vem. Eu acho que vai para o segundo turno também. Eu acho que sim. Vai para o segundo turno e aí não sei. Porque quem for para o segundo turno com o Lula... E uma coisa importante também é a abstenção, né? Quem vai deixar de votar e tal. Tem isso também, né? A população tá cada vez... Tem uma parcela, né? Cada vez menos se importa com isso, né? Exato. E é uma parcela crescente, né? Galera, geralmente são os mais jovens, né? Eu convivo com muita gente mais jovem, né? Geração 20 anos ali. A galera não tá preocupada com isso aí não, cara, com a política. O pessoal tá mais preocupado com outras coisas, né? Exato. Tem que ver como que vai ser a dinâmica de abstenção também, é importante. Porque vai ser... No final das contas, dada a rejeição do Lula, né, está sempre próxima de 45%, 50%, dada essa rejeição, você vai ter uma eleição que vai ser muito, muito apertada. Né? Quer dizer, foi a última. Você tem 40% das pessoas que vão votar no Lula, não importa o quê. Não importa o que for. É verdade. Não importa o que ele falar, não importa nada. Aí você tem 40% das pessoas que vão votar no candidato contra o Lula, de qualquer jeito. Isso. E aí você tem ali 20% das pessoas que podem votar no Lula ou num desafiante, a depender de como tiver a popularidade, de como tiver a percepção dela sobre a economia, de como tiver a percepção sobre segurança pública, enfim, com seus temas da eleição ali. Então a briga não está em quem levanta a bandeira, quem está na Paulista no dia da manifestação do Lula, ou quem está na Paulista no dia da manifestação do Bolsonaro. Essa turma não vai decidir a eleição. Exato. Vai decidir ali quem são os 20%. Exato. Essa análise é bem interessante, porque realmente tem a galera que é a favor total Lula, tá nem aí o que ele faça ou deixa de fazer, e tem completamente a oposição. Eu vejo, por exemplo, pela minha família. Minha família tem a galera do Lula e a galera do Bolsonaro. Assim, aí no Natal é sempre uma briga. É sempre uma briga, entendeu? Mas é engraçado, porque a população é assim, né? O Brasil ele ficou de um jeito muito... dividido, assim, muito dividido. E aí tem a galera, por exemplo, eu sou um cara mais questionador. Eu fico pensando assim, o que seria bom para o país nesse momento, né? Eu gosto muito de olhar a economia. A gente não pode ir contra a economia, cara. Então, as coisas estão mais caras. Né? Tem um monte de coisa que fala, cara, não faz sentido. Sabe que se você olhar o gráfico de renda líquida da população, né, que é um gráfico super bacana de olhar no Brasil, porque ele cresce bastante. Olhar renda líquida vis-a-vis a aprovação dos governos, você tinha um gráfico praticamente correlação igual. Assim. Cada vez que subia a renda, o governo tinha a sua popularidade crescente e, inclusive, a única ruptura que você tem, né, a plataforma incumbente, que nos últimos 30 anos foi sempre o PT, foi justamente quando teve uma crise econômica que a Dilma... teve crise econômica, teve crise política, enfim, a Dilma manejou super mal a situação. Você chegou ao impeachment e aí dali em diante você tem uma força maior contrária ao incumbente, justamente porque você tem esse deslocamento, né? Cara, depois disso, o gráfico, depois de 2014, 2015, o gráfico vira uma zona. Ali não tem tanta relação mais de economia com política, você tem um ganho, um crescimento absurdo dos partidos de centro, especialmente nas eleições de nível municipal, e você tem o surgimento do Bolsonaro como detentor dos votos da população dos conservadores ali. Então isso muda bastante a dinâmica e, cara, a política ela começa a ser um negócio de muita guerra, assim, vira um campo de guerra
ninguém mais discute os detalhes das leis, agora é só assim, ou você é a favor, ou você tem um lado ou você tem outro. Você tem um lado e tem outro. Ninguém quer discutir nada. Você não pode ser, por exemplo, a favor do aborto e a favor das privatizações. Não pode. Você pode ser, porque se você for a favor dessas duas pautas, você está numa pauta conservadora e numa outra liberal econômica, você não tem hoje onde se adequar. Né? Quer dizer, você não pode ser a favor de uma política fiscal austera, que é uma pauta de direita, e ao mesmo tempo a favor de, por exemplo, um casamento homoafetivo, ou você ter temas ali mais à esquerda. Quer dizer, as pessoas elas perderam um pouco essa capacidade de ter sua própria opinião. Virar um negócio que, cara, ou eu tô com esse time ou eu tô com aquele, e se eu não tiver em nenhum dos dois, fudeu. Eu tô em quem, né? Não tenho amigos. Então, assim, tem rolês, né? A capacidade de questionar da população é muito baixa, né? O pessoal acredita tudo em rede social. Você comentou, né? A questão das redes sociais influenciam. Pô, hoje, o quanto as mídias sociais influenciam que a pessoa vota. Absurdamente. A pessoa não vai questionar quem é aquele cara, o que ele faz, né? É muito doido isso, né? Pensar que as mídias sociais... Saiu uma notícia que o Lula, acho que onde ele mais vai investir dinheiro agora é em mídia, em rede social. Tipo, é surreal isso. O cara comprando influenciador para falar bem dele. Né? Exato. E hoje essa questão da polarização ela é uma questão que ela ultrapassa a opinião política. Ela virou uma coisa de identidade. Quer dizer, tu consegue ver na rua a pessoa vestida, tu fala, cara, essa pessoa vota no PT ou essa pessoa vota no Bolsonaro. Isso é verdade. Aí tem um rolê lá na rua, não sei aonde, que, cara, esse rolê... É só da galera... É só uma galera ali de um lado ou de outro, né? Então, assim, não mistura, né? Cara, essa mistura, ela caiu demais, assim, é um negócio absurdo. Então a polarização, ela tá tomando... Tem um livro bem legal sobre isso, do pessoal da Quaest lá. Qual? Que chama... Biografia do Abismo? A Biografia do Abismo. Esse aqui ele fala de... Como surgiu a polarização política no Brasil. Mais café? Eu aceito. Não? Como surgiu a polarização? Polarização política no Brasil, quais são os impactos dela, então ele traz vários... Biografia do Abismo, não li, vou ler. Bem legal esse livro aí, falando sobre o cenário político brasileiro. Aí, aquela coisa, né? Livro, você falando, ó, esse autor é petista, você já virou um negócio que... Não pode nem mais ler livro. Cara, interessante essa visão, porque eu tenho uma visão muito parecida com a sua, assim, cara... Vamos questionar as coisas, né? Vamos conversar sobre o que é melhor para o país. Eu penso sempre muito assim, o que é melhor para o país, o que é melhor para a população. Hoje mesmo eu postei um negócio nos meus stories falando de uma notícia falando que metade da população do Brasil vive de auxílio. Saiu ali a notícia. Eu falei, cara, eu fui ver a notícia, realmente procede. 7 em cada 10 brasileiros depende de auxílio ou recebe auxílio. Essa conta não tem como dar certo. É impossível essa conta fechar. Né? Porque você pega a outra parcela. Vamos pegar 50% aqui, aí você tem os outros 50%. Desses aqui, 25% empreende e os outros 25% trabalha, né, para a galera. Ou seja, 25% gera renda que sustenta 75% da população. Para onde vai esse número? Assim, o Brasil tem uma carga tributária bastante alta, mas se você for olhar na frieza do número, o programa de assistencialismo, por exemplo, o programa Bolsa Família, cresceu bastante. Sim. Ele era menos de 0,5% do PIB, e aí chegou a um nível de entre 2% e 3% do PIB do valor do programa. Né? Especialmente isso aconteceu com os crescimentos que tiveram no programa durante as eleições, e no caso do Bolsa Família também, na criação da família unipessoal. Né? Unipessoal. Houve a criação da família unipessoal, que permitiu que você tenha... quer dizer, eu sou uma família unipessoal, continuo morando com meu irmão, minha mãe, meu pai, cada um uma família unipessoal. Então esse tipo de fraude aconteceu bastante. Mas assim, olhar para a dinâmica do gasto brasileiro, do governo, e achar que o problema fiscal do país está no Bolsa Família é um erro. Né? Você tem como principais itens de gasto público do Brasil. Primeiro é gasto com juros. Quer dizer, o Brasil paga muito juros para os investidores porque não tem confiança na sua política econômica. Então, esse é o maior gasto do Brasil. Segundo, gasto com previdência. Então, quer dizer, a previdência é um problema no mundo inteiro. Você tem o gasto previdenciário, porque o que acontece? Nos anos 90, as pessoas morriam com 70 anos. Se aposentavam com 55, contribuía 35 anos,
dos 20 a seus 55, dos 55 aos 70 gozava da aposentadoria e morria com 70, na média. Sim. Né? Aí a expectativa de vida vai para 85 e a idade de aposentadoria permanece a mesma. Então você tem aquela pessoa gozando por aposentar por 30 anos. Além disso, você tem um envelhecimento da população na pirâmide etária, quer dizer, está cada vez nascendo menos nenês, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas, e isso então, cria um rombo na Previdência, foi problema na França, problema na Europa e todo. O problema previdenciário do Brasil é bem importante e se fala pouco sobre isso, e quando se fala sobre isso é um debate onde fica o economista de um lado e o político do outro, e o político fala que tem que corrigir a aposentadoria de acordo com o salário mínimo e tal, que é um dos problemas fiscais sérios do Brasil. E você tem gastos com funcionalismo. Né? Funcionalismo então, público. Funcionalismo público hoje eu vejo como um problema muito maior do que o assistencialismo no Brasil, por exemplo. Você tem uma rede enorme de ineficiências dentro do setor público e você não tem sequer, você tem garantias constitucionais para aqueles empregados que são absurdamente maiores e discrepantes com relação ao setor privado. No setor privado, irmão, tu não aparece para trabalhar 3 dias, tchau. Tchau, já é. No setor público, tu não consegue nem ser demitido, tu não consegue, independente de quanto você entregar. Né? Então, essas reformas administrativas, essas rubricas de gastos com pessoal e com previdência, elas precisam ser encontradas uma solução para a conta fechar. Né? Na parte de assistencialismo, de bolsas e esses programas sociais, eu acho que acaba sendo o menor dos problemas assim, do ponto de vista fiscal. É lógico que se eles continuarem crescendo na taxa que estão crescendo, isso vai ser um problema lá na frente para as contas públicas. Mas nesse momento eu vejo como mais como solução do que como problema. Lógico, o governo precisa ir atrás de quem faz fraude, de quem tem 5 pessoas morando na mesma casa e são 5 famílias unipessoais. Sim. Isso tem que acabar. Mas agora, esses programas de assistência eles são importantes, aí, olhando para a sociedade do Brasil. Sim, concordo que sejam. Uma coisa que eu não entendo, eu até entendo, né? Que assim, por que ao invés de só dar o peixe, eles não ensinam a pescar? Porque aqui você vai criar uma dependência da população em cima disso e o não questionamento da lógica financeira. Pô, essa lógica financeira que você explicou, quantas pessoas entendem isso? Entendeu? Tipo, como funciona o dinheiro, assim. As pessoas não entendem, elas acham que o dinheiro vem, né? Eu acho que tem que existir uma base diferente de incentivos dentro dos programas assistenciais do governo hoje, especialmente incentivos do tipo, se você conseguir um emprego, você continua recebendo o auxílio. Isso acontece hoje, né? Acontece no primeiro ano, se eu não me engano. Tá. Depende da faixa do cadastro único que você está, tem uma série de regras lá. Mas se você continuar recebendo esse auxílio, torna um interesse. E a outra é acabar, você tem que incentivar a criação de empregos de verdade, né? Sim. Tipo assim, não adianta falar assim, cara, o povo não quer trabalhar porque tem auxílio. Tem emprego de bom no país? No setor privado, com a taxa de juros de 15, ninguém quer investir em nada. O setor industrial está quebrado desde os anos 80. Cara, qual é o emprego legal? Entendeu? Aí fica aquela coisa, o cara ou fica no auxílio ou vai trabalhar na construção civil, trabalha no sol a sol. Tipo assim, lógico que tem que trabalhar, a pessoa tem que produzir, mas você precisa ter um incentivo também de empregos importantes para as pessoas e de frequência escolar, tem uma série de coisas. Aí vai para a parte educacional, né? Que eu ia pegar nesse ponto também, que a gente tem um outro problema, que é o problema educacional. Isso, e que, cara, assim, o Brasil está muito para trás, né? Demais. Pô, eu vi notícia esses dias que a China já está implementando obrigatoriedade de inteligência artificial na infância, das crianças. Pô, aqui a galera não sabe fazer conta de mais e menos. Tipo, é um negócio China, muito... E lá na China não tem uma escola privada. Olha, você estava na China agora, né? Tava lá. A gente fez uma missão para a China. Como é que foi, assim, tipo, essa visão, né? Porque a galera tem uma visão da China de comunismo, cara, que negócio... é absolutamente chocante. A China é absolutamente chocante. Você tentaram explicar muitas vezes lá, enfim, qual que é a diferença de mentalidade, né? Mas é um país que está com uma economia bombando. Ela fez 40 anos de superávit da balança comercial, quer dizer, exportando muito mais do que importando.
40 anos? Então, entrando muito dinheiro na China. Que doideira. Isso muito foi para construção civil. Você tem lá cidades gigantes, com arranha-céus e tal, infraestrutura top, porto, enfim, liberdade. Você não tem muita liberdade lá dentro, Tá. tipo assim, especialmente liberdade de acesso à informação, liberdade de se expressar, especialmente se for contrária à tua visão do governo, né? Então você tem ali vários problemas na China com relação a esses princípios da liberdade. A visão de liberdade deles é bem diferente também da ocidental, né? Mas, cara, de comunista não tem nada. Não tem nada, né? É uma concorrência, Eu ia perguntar isso. É uma concorrência maluca no setor privado. Você cria uma empresa, começa a ganhar dinheiro, surgem outros 3, 4 concorrentes, começam a competir contigo por preço. Então, você tem uma dinâmica oposta, na verdade, à dos monopólios do comunismo, de quase concorrência perfeita no mercado chinês. Isso estimula muito o crescimento lá, né? Lógico, existem muitos desafios, eu acho, na China. Por exemplo, o povo assim, você não consegue competir com a China estando fora de lá pela cultura dos caras e pela forma com que eles trabalham. 6 dias por semana, 12 horas por dia. É isso a cultura, né? E outra, assim, tem um cara do Alibaba lá que ele fala, a gente fez uma visão no Alibaba, né? Falou assim, esse problema aqui para resolver, eu vou precisar de 10 mil engenheiros. Se eu não tiver 10 mil engenheiros, se eu não conseguir resolver com 10 mil engenheiros, eu falo, não, então eu boto 100 mil engenheiros. Porque lá na China tu tem uma formação absurda de gente qualificada, as universidades são muito fortes, e você tem uma formação gigante de gente, uma concorrência enorme, desde a infância, né, até a adolescência, para você entrar numa boa faculdade, enfim, o processo de vestibular lá é super concorrido. Então, assim, você tem um governo que dirige o país, né, e que, enfim, cerceia muitas liberdades, e que não é democrático, pelo menos não de democracia direta, mas é um case de sucesso nos últimos 40 anos. Assim, a população vive melhor hoje do que há 40 anos atrás, só que com a dinâmica cultural deles. Não acho que é algo que seja replicável aqui no Brasil, sabe? Você não acha que Acho que o Brasil não consegue fazer algo parecido, assim, tem que se inspirar em algumas coisas, sim, mas... O que mais te chamou a atenção, assim, quando você olha, quando você vê, cara, isso aqui me chamou muito a atenção? Cara, uma das coisas que mais fiquei chocado, assim, foi quando eu tava com 2 clientes, o Diego e o Daniel, a gente estava em Xangai e a gente foi jantar numa segunda-feira. E aí a gente jantou, chegamos meio tarde no restaurante e tal, comemos. E a gente saiu para passear numa orla que tem em Xangai. Cara, aquele negócio estava tão lotado de gente, numa segunda-feira, 10 da noite, um dia útil, normal. Aquele troço tava um formigueiro de gente, só chinês. Só chinês. Só chinês visitando a China. Os chineses de fora de Xangai, visitando Xangai, fazendo foto, consumindo, loja bombando, loja da Apple com fila, loja de marcas ocidentais com fila, loja de comida, tudo, esse cara, absolutamente lotado. Falei, cara, esse negócio aqui é uma loucura. Tu vai em Nova York na Times Square, não é aquele fervo. E é tipo assim, parecia, a minha sensação, até comentei com o pessoal, cara, parece que hoje é noite de Réveillon. Olha que doido, uma Parece segunda-feira. Réveillon, tudo cheio de LED piscando, uma segunda-feira um negócio lotado de gente consumindo pra caceta. Assim, é um negócio que choca. Assim, lógico, a gente viu muita coisa de tecnologia legal, né? Muitas empresas lá chegando na frente, inclusive em algumas aplicações das empresas americanas, das Big Techs. Acho que isso é algo que a gente vai ver acontecer. Assim, a gente foi numa empresa lá que a gente visitou os caras fazendo consulta médica com um médico de IA, sabe? E isso implementado, funcionando. Funcionando. Cara, isso aí é nego senta e fala assim, cara, tô com esses sintomas e tal. E o médico de IA te prescreve, te agenda os teus exames e te manda pro... Isso é doideira, hein, cara? Então, assim, o que vai acontecer com os médicos, meu amigo? Então, você vai ter essa revolução da IA aí trazendo muita coisa. E lá na China, eles estão bastante avançados nessas aplicações, assim. Hoje,
acho que a liderança, né, dos serviços digitais, da tecnologia ainda está com as empresas americanas. O melhor chip é o da NVIDIA, o melhor sistema operacional é o do Google, o melhor tal. Você tem ali ainda essa liderança, mas, cara, os chineses estão vindo com bastante força, tá? Interessante, né? Interessante a sua visão que estava lá, né? Porque uma coisa é você ouvir de fora, ouvir notícia. A gente passou 15 dias passeando lá. Bastante coisa. Essa percepção que você deu, né, da galera consumindo, que vai contra o que se ouve, né? Pô, de segunda-feira, 10 horas da noite, parece Times Square. A China é bem diferente do que a gente ouve por aí, né? Pô, sensacional. Pô, além de tudo, né? Além de tudo que você faz, você também é comentarista do Time, certo? Eu vejo lá fazendo os comentários, pô, muito bacana. E é um canal que eu assisto até por não ser tão enviesado, né? Eu gosto de opiniões geralmente não enviesadas. Te incomoda como é hoje feito as notícias de economia, de política no Brasil? Por que você, pô, virou comentarista? Você está se expondo ali, né? Colocando opinião. Cara, lá dentro do TC ainda, na época, a gente criou um projeto que chamava TC News. Na época era TC Rádio, porque a gente não tinha no Brasil um veículo que acompanhasse o mercado financeiro, que atendesse quem investe, quem está acompanhando a bolsa, e o dólar, e os juros na veia, né? Depois surgiram outros canais e tal, mas a gente ali fez começou com isso, acho que possivelmente foi o primeiro canal ali de cobertura jornalística do mercado financeiro, né? Hoje, depois você teve ali BMC News, você teve o próprio Times, que tem uma pegada um pouco mais de negócio, não só de mercado financeiro, mas tem CNN Money, você tem ali outros canais dedicados a essa cobertura, né? Então a gente criou lá a Rádio TC, foi um projeto super divertido, eu participava todos os dias lá, então eu já estava com esse cacoete de falar sobre o mercado, sobre abertura, sobre fechamento. Trabalhei com muitos jornalistas, né? Então conheço todos, sempre me pedem uma opinião, o que tu achou da troca do presidente da Petrobras? Responde, faz essa parte no jornal escrito bastante. E aí o lance do Times a gente faz o fechamento de mercado diário lá, diariamente, todos os dias às 5 da tarde, 20 minutos, explicando o que aconteceu no mercado para quem está assistindo. Então foi assim que surgiu. Cara, eu acho que a questão das notícias, de como elas são comunicadas, eu acho que na maior parte dos canais você tem ali um viés progressista das pessoas que fazem o canal, quer dizer, da equipe de editoria, dos redatores, dos próprios apresentadores, dos comentaristas. Então acho que isso é um dos fatores. Você tende a ver a turma do jornalismo ser mais à esquerda e naturalmente defender mais ali, por exemplo, o governo de esquerda, ou tentar passar pano para algumas cagadas do ponto de vista econômico do governo, né? Então isso acho que existe, assim, é inegável. E você tem a questão do financiamento da mídia também, né? Que assim, falem o que quiserem, mas eu acho que a maior cagada do Bolsonaro foi ter cortado o financiamento da Globo. Quer dizer, porque assim, você corta o financiamento da Globo, os caras vão virar contra você. Vão virar contra você. Lógico, né? Obviamente. Então, assim, então existe essa questão também de interesse financeiro e que infelizmente no Brasil... É o jogo, é isso aí. É do jogo. Cara, tipo assim, você olha lá o Trump, ele não responde os jornalistas da CNN, fala, não vou responder. Porque a CNN é democrata. Então, assim, você tem lá essa questão, assim. E aqui no Brasil você tem um monopólio. O Silvio Santos falava, cara, no Brasil tem 2 TVs. A Globo e o resto. Isso que o Silvio Santos era dono da SBT. Isso era dono da SBT. Então, assim, a Globo é muito forte hoje, né? E continua sendo muito forte nessa parte de mídia tradicional. E o governo financia, faz propaganda dentro da Globo, mostra os seus projetos. Seja isso no ar, quer dizer, com as pessoas lá comentando os projetos do governo, seja nos intervalos comerciais, aparecer ali uma coisa do governo federal, olha, aquelas pessoas sorrindo, felizes, né? Aquele tipo de propaganda política que a gente vê muito. Lançamos esse projeto e tal. E, cara, uma coisa que talvez tenha sido um dos principais erros do Bolsonaro, tenha sido essa relação dele com a mídia. Interessante essa visão, né? E além disso, ele acabou incomodando muita gente, né? Acabou incomodando muita gente
especialmente no cercadinho. Ele mexeu onde não devia ter mexido. Ele xingava, né? Muito bruto, né? Isso também não pegava bem. E como você tem ali, você não tem uma estratégia sólida de financiamento da imprensa ou de fazer propaganda na imprensa. Quer dizer, a imprensa já está, os caciques lá já devem estar meio putos contigo, o comercial dos jornais lá. Aí você vai lá e manda o jornalista calar a boca. Cara, aquilo ali fica repetindo 100 vezes. Aí quando o Lula fala uma merda, ganha um canto de página. Né? Então isso acontece, sim. Eu acho que é importante, acho que precisa se falar sobre isso. Mas assim, eu acho que desde 2018 a gente vive um cenário onde a TV importa cada vez menos. Isso eu concordo também. O Alckmin fez menos de 7% dos votos e ele tinha mais da metade do tempo de TV. Sim. O que manda hoje são as mídias sociais, né? São as redes sociais. A rede social ali, vide a própria eleição do Bolsonaro em 2018, vide a bagunça que o Marçal fez aqui em São Paulo. Eu ia comentar do Marçal também. Um corte e o cacete. Mostrando o poder das mídias sociais. Exato. Então, assim, acho que vai ser uma disputa bem marcada aí pela rede social também. Você acha que o governo vai tentar? A imprensa tradicional ela precisa tentar trazer essa visão mais de fatos, né? E menos de opinião. Eu acho que já está tendo um movimento nesse sentido. Percebo que já foi pior, né? A imprensa tradicional, mas você precisa, e vai continuar sendo assim, sabe, o Estadão um pouco mais amigável à direita, sim, a Folha um pouco mais amigável à esquerda, a Globo ali talvez sendo um veículo mais pró-governo, sabe, a Jovem Pan lá à direita, então você tem ali já essa configuração. Agora, o viés da turma que faz humanas, jornalismo, enfim, ele vai ser um viés progressista, porque isso vem desde o estudo, e então é provável que a imprensa continue assim. É muito difícil de você ver efetivamente uma imprensa conservadora grande, com as melhores mentes do jornalismo, enfim. O jogo, então, hoje da política e da economia, ele é mais político ou mais econômico? Assim, isso importa mesmo hoje, né? Tipo, a política virou um negócio... Pô, se o cara tem o poder da mídia, ele consegue manipular um monte de informação. Aí você comentou daquele gráfico que eu até pesquisei aqui, né? O gráfico de aumento de renda líquida, que depois, pô, virou uma bagunça. Então, não necessariamente se a economia está subindo, vai para esse caminho. Cara, assim, o Brasil o debate político no Brasil é super importante, né? Mas o que vem de fora importa muito também. Assim, importa muito mais do que as pessoas estão pensando, né? Então, assim, tem gente, a gente vê gente informada aí falando assim, cara, a Bolsa do Brasil está subindo 40% no ano porque o Lula vai perder a eleição no ano que vem. Então, tem gente falando isso. Aí você fala, bom, então beleza, o Lula perder a eleição no ano que vem vai fazer o México também subir 40%. O México também sobe 40%. Quer dizer, então assim, você tem que olhar para fora também muito. Entendi. Né? Uma desvalorização do dólar que está acontecendo é algo que é econômico, é político lá nos Estados Unidos e que faz preço para cacete aqui. Né? Então, assim, o crescimento da China nos anos 90, 2000, anos 2010 foi absurdamente fundamental para o crescimento do Brasil, talvez mais importante do que quem estava na cadeira do presidente. Quer dizer, você tinha lá uma demanda maior por soja, por minério de ferro, o Brasil faz soja, faz minério de ferro, começa a vender esse negócio. Muito. Né? Então, até estou tentando lembrar o nome do livro, é um livro do Tony Volpon, que foi um diretor do Banco Central, que é sobre pragmatismo sob coação, chama. Pragmatismo. Sob coação. Que ele fala... Sobre ali, coação. Petismo e economia em um mundo de crise. Ele explica como que o governo do PT se torna pragmático quando precisa, né? Quer dizer, no momento que vai explodir tudo... O André Esteves, do BTG, sempre fala, né? Que o Brasil, quando chega pertinho, ele gosta de passar bem pertinho do abismo. Assim. Você passa bem pertinho do abismo e aí volta. Aí volta. Né? Então, quando tá todo mundo achando que o Brasil vai virar Suíça, a política vai fazer alguma merda e vai levar de volta para uma mediocridade. Agora, quando tá todo mundo achando que vai entrar a Venezuela, também entra um pragmatismo e o negócio
volta. Então ele fica sempre nesse o dólar 6,20 nesse meio termo, né? Então, uma das coisas que o Tony Volpon fala nesse livro é que, cara, você tem que olhar mais para Pequim e menos para Brasília, mais para Nova York e menos para Brasília. Que interessante. Porque a gente é um país que depende muito dos fatores externos, né? Então, lógico que tem muita coisa importante para acontecer aqui dentro, mas dizer que a Bolsa subiu 40 porque o Tarcísio vai ganhar as eleições, bom, então só se o Tarcísio está fazendo preço no México, na Turquia e na África do Sul também, porque são os nossos pares e eles estão subindo igual. Quer dizer, o Brasil não está melhor que ninguém. Uma visão muito mais macro tem que ter, né? Tem que ter muito menos aqui, né? Olha mais para fora do que aqui. Então, nesse debate de política e economia, lógico, nas questões domésticas, a política importa pra cacete, né? E você tem uma política muito suja no Brasil hoje, do Congresso Nacional, inclusive. Teve uma pesquisa recente da Atlas, que ela perguntou quais instituições você confia, né? Então, assim, no Brasil. Aí você tem lá Supremo com 50% de desconfiança, 52%, uma coisa assim. Presidência da República com 49%. Aí você tem lá o nome de alguns políticos e tal. Cara, o Congresso Nacional tem 97% de rejeição, de pessoas que não confiam no Congresso Nacional. Dizer, então, assim, essa parte do Congresso é um negócio que precisa... Que manda no Brasil, Congresso Nacional. Você precisa ter o Congresso para poder mandar no Brasil. Né? Então, assim, mesmo quem defenda que o Executivo e o Judiciário estão num conluio e tal, porque o Congresso está muito forte, mesmo assim você precisa ter apoio no Congresso para aprovar as pautas. Né? Sim. E se você está assistindo aqui, você pode pensar, quem eu votei para deputado federal na última eleição? Quem eu votei para senador? Quem eu votei para vereador na minha cidade? Ninguém se lembra. Ninguém se lembra. E esse é o Congresso. Esse é o que faz as coisas serem aprovadas. Ninguém lembra quem votou no Legislativo. Se tu lembra se tu votou no Tarcísio ou no Haddad, se tu votou no Lula ou no Bolsonaro. Se tu lembra. Cara, quem tu votou pro Congresso, a população não está presente, não está cobrando. Então, um dos outros problemas dessa polarização política e dessa criação de heróis na política é esse. Você não... Cobra quem deveria cobrar, né? Você não está ali presente a população, a sociedade civil está muito distante do parlamentar. Né? Então, o parlamentar está ali no seu reduto eleitoral, pega uma emenda, constrói uma quadra, ganha os seus votos, constrói um posto de saúde, só naquele espacinho ali, vota junto com a manada. Pergunta para o outro quem que vai votar. Nas questões, por exemplo, mais macro, vota-se junto com a manada, vota-se junto com o interesse dos lobbies e você não tem ali um cara muito republicano. Você tem ali uma pessoa muito mais movida ao interesse, que é o chamado político profissional. O político não deveria ser político profissional. Boa, essa... O político deveria ser médico, advogado, empresário, intelectual, professor, o que fosse. Sim. E ser político por um tempo. Vou prestar uma cidadania aqui, vou apresentar meus projetos, executar eles, depois segue o baile. Não, o cara tem meio que tá 10 mandatos. Os incentivos são todos errados ali, né? O cara fica a vida inteira sendo político, né? Então, assim, o objetivo dele ali é a reeleição, sempre. Não é o pró de nada, né? É o pró dele, em primeiro lugar, né? Pô, cenário muito, muito interessante, toda a sua visão, falando, juntando economia, política, e vamos trazer um pouco isso pro empreendedor. Cara, vale a pena ele prestar atenção em tudo isso, a ponto de pensar em negócio, ou vale a pena ele... Mas, cara, esse é um problema que eu não vou conseguir resolver, vou focar no meu negócio aqui, fazer esse negócio acontecer, porque aquilo, independente do governo, tem empresas crescendo e outras não. Né? Então, acho que tem muito, muito ligado à capacidade do empreendedor. Você mesmo, 2026, com tudo que você comentou, vamos fazer outro negócio, vamos abrir um negócio aqui, fazer mais projeto. Eu acho que o negócio que o empreendedor tem que pensar nisso essas condições de incerteza política, de taxa de juros alta, de volatilidade do dólar, uma hora está 6, outra hora está 5, outra hora está 5,5, outra hora está 4,5, outra hora está 6,5, são condições que estão dadas para todos os concorrentes. O maior problema hoje é se tu está empreendendo num negócio que tu tem um concorrente externo com deep pockets, com um bolso muito fundo. Por exemplo, o Magalu e as Casas Bahia. Essas ações estão apanhando na bolsa, já caindo 99%. Por conta do... Porque, cara, e as empresas continuam crescendo receita, elas continuam vendendo mais. Só que, cara, o que acontece? O Magalu
precisa pagar 20% ao ano de juros para se financiar, para poder construir uma nova loja, para poder não sei o que, e ele tem um varejo, um negócio de margem muito baixo, e ele concorre com quem? A Amazon, que tem dinheiro infinito, e se financia lá nos Estados Unidos a 3%, 4% de juros. Mercado Livre, mesma coisa. Você tem as chinesas, chegando com produtos muito mais baratos. Então, assim, você tem ali um ambiente de concorrência onde tu tá jogando as regras do jogo, tu tá sofrendo com a Selic alta do Banco Central e a taxa de juros do Brasil, porém, você tá concorrendo com quem se financia lá fora com dinheiro infinito, o cara na China lá que tem uma mão de obra baratíssima para produzir os produtos bem mais baratos do que você tem aqui de acesso. Então, assim, você está entrando numa concorrência onde você perde por ser Brasil. Agora, no setor de serviços, nos outros setores a regra está posta para todo mundo. Posta para todo mundo. Então, assim, cara, o juro de 15% é para mim, mas é também para o meu concorrente. Então, assim, não é uma vantagem competitiva dele contra mim, o cenário, o ambiente macro. É lógico que é importante estar atento, especialmente à regulação de cada setor, né? Que isso muda bastante no Brasil, que é um outro problema, a incerteza jurídica, né? As leis estão mudando muito e aí, daqui a pouco tem uma emenda do setor elétrico, eu estou lá fazendo produto para o setor elétrico, mudou minha tributação, mudou o negócio, ou o setor qualquer que seja, né? Você tem lá regulações muito específicas que são mudadas constantemente no Brasil. Então isso, a questão setorial tem que estar atento, quem está no mercado financeiro tem que estar atento às resoluções da CVM, tem que estar atento ao que vem do governo para o teu setor especificamente. E quanto ao cenário macro, lógico, cara, a taxa de juros vai subir ou vai cair para cacete no próximo ano. É hora de financiar um imóvel por 30 anos agora? Talvez não. Talvez eu não entre num projeto botando dinheiro, comprando uma nova fábrica, considerando que a expectativa geral é de que vai cair a taxa de juros, eu vou conseguir fazer isso de forma bem mais barata daqui a um ano. Né? Você pode sim usar o cenário macro para tomar algumas decisões importantes, mas usar ele para justificar o teu fracasso e tal, é ruim para todo mundo, né? Como você falou, né? O jogo tá igual para todo mundo, né? E a sua visão de, não esteja em mercados onde a concorrência é muito desleal, né? Você tá jogando a regra do jogo. A Amazon tem dinheiro infinito. Na hora que você tava falando, eu pensei, né? Magalu, tem a Amazon e o Mercado Livre. Como é que vai competir com esses caras? Não tem como, cara. Não tem como. É impossível. Obviamente não vai dar certo isso. E legal a visão de serviço. O Brasil cresce muito em serviço, né? Se eu não me engano, eu vi uns dados recentes, 40% né? do PIB é serviço. 40% do PIB é serviço, né? Isso é interessante. Basicamente, toda a nossa holding aqui é de serviço, né? Pré-serviço médico, de inteligência, de projeto de TI, de comunicação, e é sempre um mercado que cresce. Vamos puxar a questão da inteligência artificial. Quando você vê, né, eu gravei um episódio recente falando sobre inteligência artificial e pegando uns 10 anos para frente, assim, falando, dos trabalhos, da galera, o negócio vai ficar meio estranho. É uma doideira. Como que tá isso? Como é que a IA tá dentro do mercado financeiro? Eu já vi notícias falando que vai substituir o assessor júnior. Não vai mais precisar. Isso procede? Tá. O que a gente... Acho que muitos dos empregos que existiram até hoje, especialmente empregos de escritório, ali de rotinas repetitivas, uma das coisas que eu acho que a pessoa tem que se preocupar, se tu chega no trabalho todos os dias faz a mesma coisa, meu irmão, te prepara que a tua rotina vai mudar. Agora, por exemplo, tu faz cada dia uma coisa diferente, ou se tu tá numa área comercial que te demanda muito, acho que tu tá mais tranquilo. Agora, se tu chega no escritório todos os dias, faz a mesma rotina, preencher dado no sistema, retirar isso aqui, emite a nota para lá, sabe? Essas rotinas administrativas, isso vai ser engolido rapidamente. Né? Esse insight é legal, hein? Pela IA. E a gente já está vendo isso acontecer. Né? O que aconteceu, e eu gosto sempre de trazer o mercado para tentar exemplificar isso. Por exemplo, o que a gente viu na Bolsa acontecer nos últimos 3 anos na Bolsa Americana? Primeiro, as empresas de IA explodiram, a NVIDIA multiplicou por 300 vezes o valor da ação. Então, as empresas que estavam produzindo os chips de IA e criando as soluções de IA, como a Microsoft, elas têm performado muito bem e têm empurrado, e essas empresas foram a primeira onda assim, da IA. Elas trouxeram retornos para quem investiu nas ações delas espetaculares. E agora, o que está acontecendo nessas últimas 2, 3 trimestres aí que a gente tem visto?
Empresas que não são do setor de tecnologia, mas que estão entregando mais resultado com menos pessoas. Então, elas estão aplicando ferramentas de IA dentro da sua gestão. Então, isso vale para o setor financeiro, setor bancário, teve layoffs, gente saindo, demitida dos bancos, e não substitui por ninguém, porque você tem ali ferramentas que estão fazendo muito esse trabalho. Então, você vê, nessa segunda camada, são as empresas que vão mais se beneficiar das ferramentas de IA para melhorar suas margens. Então, quando você tem, por exemplo, a empresa crescendo receita e crescendo margem, ao mesmo tempo, pô, a Bolsa Americana está lá, 7 mil pontos, caríssima, sobre as métricas históricas de comparação. Muito em função disso, porque você vê várias empresas de vários segmentos diferentes começando a apresentar melhoras de eficiência, melhoras de produtividade, e isso muito decorre da implementação de questões de inteligência artificial. Há 3 anos atrás, se eu quisesse falar com um cliente, eu tinha que ter um vendedor mandando uma mensagem no WhatsApp. Sim. Era uma pessoa que, obviamente, estava ali mandando aquela mensagem. Hoje não precisa mais, eu consigo disparar uma base para todos os meus clientes. E ainda tem uma conversação. E ainda ter uma troca de ideias e tirar as dúvidas do cara. E fazer o handover para um vendedor efetivamente se o cara estiver precisando alguma coisa que a IA não conseguiu solucionar. Sim. Então, assim, existem muitas funções que vão ser substituídas pela IA, mas eu sinceramente vejo isso com otimismo. Tá? Eu também, mas eu participo da sua ideia. Tipo, se é muito processual, cara, toma cuidado. Agora, se você vai usar isso para melhorar o seu desempenho, que é o que eu enxergo, né? Tipo, vai dar muito resultado, cara. Eu acho que a IA ela vai fazer com os serviços um pouco do que a globalização fez com os produtos, né? Tipo assim, caiu muito o preço dos produtos nos anos 90 e 2000 quando você começou a produzir uma parte do produto no Bangladesh, outra parte na China, monta o produto não sei aonde e tal. Você pega onde cada coisa é mais barata e consegue, com a globalização, né, tornar os produtos muito mais baratos para o mundo em geral. E eu acho que a IA vai fazer um pouco isso com serviços. Hoje os serviços são bastante caros e os serviços vão ficar cada vez mais baratos. Cada vez mais acessíveis. Porque daqui a pouco você vai ter sozinho, vai conseguir subir uma agência de marketing e trabalhar sozinho. Tem os agentes de IA lá fazendo, atendendo os clientes, outro analisando a campanha, a gente já faz, outro executando aquilo lá. Então, assim, daqui a pouco tu é uma pessoa sozinha e tu tá tocando uma empresa que em 2025 precisa ter 30 pessoas, daqui a pouco em 2030 pode ser uma pessoa só. Sim. Então, pô, o teu custo é muito mais baixo, tua concorrência vai ser muito mais alta, provavelmente o preço desses serviços vai cair bastante, né? Então, eu vejo a inteligência artificial como bastante desinflacionária, que ela deve reduzir o preço das coisas de forma bastante agressiva. E aí tem um problema do desemprego, né? Qual que é o desemprego que a IA pode gerar, que é um puta de um debate que está vivo hoje, porque a IA é capaz de se adaptar muito mais rápido, né, do que as pessoas. Então, é um pouco diferente. Muito se fala assim, a IA vai tirar os seus empregos, mas é a mesma coisa que o carro, porque o cara que pilotava lá a carroça não perdeu o emprego quando criou o carro. Cara, qual foi o tempo de adoção do carro? Sim. O carro demorou 50, 60 anos para ser adotado e acabar efetivamente com a charrete. A mesma coisa, o fax demorou um pouco menos para ser disruptado, porque todo o e-mail, da internet, lá nos anos 90, 2000. Tipo assim, essas soluções de IA estão surgindo tão rápido que sim, é surreal. Não dá nem tempo da pessoa, tipo assim, pensar, né, trocar de função. Então, acho que pode ter alguma crise de emprego aí em função da IA, mas, de novo, vejo com um olhar otimista para o que vai impactar o mundo. Agora está na segunda, eu gostei dessa análise. A primeira porrada que deu foi da galera que constrói as soluções de IA. Agora está na galera que usa essas soluções. Para melhorar a sua eficiência. Exato. Certo? E você vê uma terceira camada aqui? Eu acho que a terceira camada vai ser de empresas que ainda não conseguem usar acho que essa questão da adoção da IA ela vai ser mais lenta, né? Então, por exemplo, em determinados setores, então, por exemplo, no setor financeiro é muito óbvio, tu tem um analista lá fazendo PPT e tu tem uma ferramenta de IA que faz o PPT, essa substituição é muito rápida, é muito óbvia, né? Por exemplo, no agro. Tá. No agro é um negócio que vai talvez demorar um pouco. Já tem várias soluções de IA
dentro do agro, mas você ainda tem o cara que precisa ir lá capinar, o cara que precisa ir lá pilotar aquela máquina. Não existe ainda então, assim, vão surgir daqui a pouco o trator que vai colher, faz a colheita sozinho e usa IA para avaliar se fez da forma mais eficiente, consumindo o mínimo de combustível. Eu acho que então, esses setores que ainda não estão conseguindo ganhar muita produtividade, mas que com o surgimento de soluções, eu acho que vão ser a terceira camada, assim, vai ser uma questão ainda de adoção. E acho que tem um movimento importante que deve acontecer em um determinado momento de consolidação. Hoje você tem centenas de empresas fazendo muita coisa de soluções parecidas de IA, que em algum momento talvez elas se consolidem e você tenha um winner takes all, algumas poucas nomes que resolvam, como foi mais ou menos lá em 2000 na bolha do Na bolha da internet, né? Na bolha.com, qualquer coisa que tinha .com, você tinha um valuation absurdo. Tem aquela história do site jesus.com, né? O cara criou um site, era só o domínio, jesus.com. Não tinha nem site, não tinha nada, mas só de ele ter aquele domínio, a empresa dele valorizou uma Babilônia. Depois, lógico, caiu 99,9% porque não tinha nada por trás, não tinha fluxo de caixa. Não era uma empresa. Então você tem essa coisa, tem muita gente surgindo com IA, muita gente captando seed money, dinheiro para executar projetos, e não vão ser todos que vão vencer. Normal, faz parte. Interessante sua visão, a visão de IA. Essa análise primeira, segunda, não tinha ouvido de uma forma tão simples assim. É legal, quando você consegue trazer um tema complexo de forma simples, aí que é o grande diferencial, cara, de quem comunica. Porque falar com a população brasileira, lembrando, né, acho que 70%, 80% analfabeto funcional. Como é que a gente traz essa informação pro cara? Ontem mesmo eu estava num lugar falando sobre IA e tal, e uma pessoa falou, eu comecei a estudar esse negócio. Interessante, né? Eu já estou há 5 anos, 3, 4 anos estudando. A pessoa está começando a entender agora como é que vai usar, né, a questão da adoção. Sensacional, Felipe. Muito, muito bom, muito rico o que você falou. Uma pergunta que eu queria muito saber, assim, se você tivesse que falar uma regra para o brasileiro sobre dinheiro, cara, qual seria? Cara, eu acho que muita gente vai tentar trazer a regra. Na média, vão te falar assim, cara, poupe o seu dinheiro, invista e tal. E eu acho que está um pouco distante da realidade do brasileiro, sabe? Eu acho que o mais importante como regra para o brasileiro é não se endividar. Então, ao mesmo tempo que os juros é muito bom para quando tu tem dinheiro, faz o teu dinheiro crescer, quando tu tá devendo, tu tá fudido no Brasil. Né? Então assim, cara, pode até ser que tu consiga sair, sabe? Tu sai lá na frente, o governo faz um programa de renegociação, tu paga menos, dá um desconto nos juros, o banco já deu como perdido aquilo que tu deve e tal, mas tu vai te fuder de agora até esse momento, né? Então assim, dívida, não se endividar é a principal regra, assim. E aí, cara, eu acho que muito vai se falar assim, cara, tu tem que economizar muitas coisas e para conseguir fazer uma poupança e tal. Eu acho que isso é super importante, ter um mínimo de uma previdência ali na vida, mas eu vejo pouca gente falar também, cara, como é importante para a pessoa largar o busão e pegar um Uber para ir pro trabalho. Sabe? Legal essa visão, hein? Tipo, cara, sei lá, da manhã, quanto tempo daqui a pouco tu vai, nego morre e sabe? Então acho que tem um pouco disso também de pensar, o brasileiro pensar na sua qualidade de vida, respeitando essa regra da dívida. Não se endividar. O cara ganha um aumento, sabe? Agora eu vou poupar todo esse meu aumento, vou continuar vivendo a mesma coisa. Cara, daqui a pouco tu não precisa poupar todo o teu aumento. Daqui a pouco tu pode gastar 400 pontos a mais e começar a ir de Uber pro trabalho. Pô, tua vida vai ser melhor pra caralho. Melhorar a qualidade de vida. Vai ser melhor pra caralho tua vida. Se tu for de Uber pro trabalho, ou se tu, sei lá, arrumar uma carona, fazer um negócio, e não ir na alternativa mais barata, que seria o transporte público, né? Pô, tem gente que fica aí 2 horas por dia no transporte público. Sim. É um negócio que é terror, né, cara? Assim, eu não consigo imaginar. Vai meter uma jornada de 9 horas, mais 4 horas para ir voltar para casa. Então, assim, talvez esse seja uma coisa mais importante para aquela pessoa naquele momento do que efetivamente estar poupando. Lógico que o ideal é tu sempre ser um poupador líquido, né? Quer dizer, tu ganhar mais do que tu receber. Esse é o mundo ideal. Você ganha... Só que, cara, chega um momento que você precisa
fechar o mês e também pensar se faz sentido, se aquela ganho de qualidade de vida no agora não vai justificar, eventualmente, tu trabalhar. Até para você ganhar mais. Né? Exato. Se você tá melhor, a vida tá melhor, você tem mais disposição para fazer mais coisas. Pô, 4 horas por dia, cara. É tenso, é uma realidade 4 que... horas por dia, meu. Se eu tivesse usando o busão para ficar 4 horas por dia para chegar no trampo, a primeira coisa que eu ia fazer é você tentar arrumar algum dinheiro para parar de fazer isso. Porque o cara ganha 4 horas, caralho. Em 4 horas dá para tu fazer o teu bolo de caneca, lá no exemplo mais besta de todos, fazer o teu bolo de caneca para vender no escritório. É muita coisa. Dá para tu ter uma renda extra ali, de tu ter mais tempo. Então, buscar crescer a renda, nunca se endividar e entender que, pô, se fechar o mês e conseguir ter algum ganho na tua vida corrente também eu acho que é importante. Talvez seja mais importante tu parar de pegar o busão, começar a pegar o Uber, ter 4 horas a mais por dia, mesmo que tu não perceba isso agora, do que efetivamente tu guardar 300, 400 conto a mais por mês, para lá no final do ano ter 3, 4 mil, pô, guardado a mais. Cara, legal. A gente sabe que, né? Legal, mas assim, talvez um ano, 4 horas por dia durante um ano inteiro, vis-a-vis guardar 5, 6 mil reais, talvez seja melhor tu chegar no final do ano sem os 5, 6 mil reais, mas tendo tido esse tempo e tendo aproveitado melhor a tua vida e também eventualmente buscado outras alternativas de renda do que... Então, aumentar a renda é uma... Eu falo isso também. Eu falo, quando a pessoa conversa comigo, eu falo, cara, aumenta a renda. Busca a forma de aumentar a renda, porque, assim, sempre busque forma de aumentar a sua renda. Porque o ideal é você sempre gastar menos do que você ganha, mas a maioria da população... Você vai sempre querer gastar mais. Né? Você sempre vai querer gastar mais. E aquilo, a gente, por exemplo, eu e você, a gente vive numa bolha, né? A gente vive, Faria Lima, Elolim, é uma bolha. Aí a gente tem o resto do Brasil, cara, percentualmente falando, o Brasil é um país pobre. Como é que o cara vai guardar dinheiro? Tipo assim, são umas coisas que eu ouço e eu achei muito legal. Já tinha ouvido assim, Arthur? Interessante, né? O cara prioriza a qualidade de vida. Cara, é importante o futuro? Mas e o agora? Ficar 4 horas o dia inteiro naquele negócio lá, cara? O que você pode fazer com esse tempo, né? O coach sempre vai falar, cara, é o sacrifício de agora que vai gerar o teu futuro. Essa baboseira aí. Só que, cara, assim, lógico, tô dizendo pro cara que ganha 2 mil reais e falar assim, vou comprar um tênis de 500 conto, não vai, né? Tipo assim, isso é um gasto besta, não vai te aumentar muito a qualidade de vida, vai ser um negócio de status. Acho que esse é um problema, assim, que você tem essa dinâmica. Eu tenho um amigo que tem rede de restaurante e tem muito funcionário, e assim, muito funcionário de baixa instrução, e, cara, ele recebe o salário, 2 conto, vai no shopping, parcela um tênis de R$1.000. Entendeu? Pra quê, né? Você vai melhorar o que essa qualidade de vida? E aí, cara, isso é um gasto estúpido. Então, tem que ter essa racionalidade no gasto. Agora, ficar juntando para economizar uma miséria, vivendo... acho que tem esses saltos assim, de qualidade de vida que dá para se pensar em detrimento da poupança. Né? Agora, dívida é pica, cara. Dívida tanto na PF e na PJ ou depende? Na PJ é mais tranquilo. Né? É mais tranquilo. Na PJ você, qualquer coisa... Joga lá pra frente. Faz o diabo, né? Assim, na física, especialmente quem não tem na empresa, dívida na física é uma merda, cara. No Brasil. Dívida de cartão, cheque especial, isso aí é... Não se enrola, não se divide, cara. Não se divide e preze a sua qualidade de vida. Muito interessante, gostei da visão. Para a gente fechar e indo pro final, sempre peço um código para quem vem aqui, que inclusive é o nome do podcast. Que basicamente assim, o que você viveu até agora, seus 31, com a sua experiência, a sua bagagem, cara, alguma coisa norteia a sua mente aí para ajudar as pessoas. Depois, ainda mais você que comunica e tal, o que você pode passar de código? Falar, cara, isso que eu aprendi até agora eu acho que vale a pena passar, sabe? Cara, eu acho que aprender com as pessoas é um puta de um código, assim. Aprender com as pessoas. Tipo assim, encontrar bons mentores, pessoas que te ensinem aquelas coisas que tu tem ponto fraco. Acho que isso é bem importante. Tu não vai aprender sozinho. Cara, eu gosto muito de estudar, e, assim, eu estudo, né, especificamente história do Brasil pós-redemocratização e história econômica do Brasil desde então.
Acho que encontrar um tema que você goste. Eu vejo muita gente que lê todos os best-sellers de aeroporto. Quer dizer, você vai ler todos os livros. O Segredo da Mente Milionária, Como Virar Rico em 7 Dias, Como Trabalhar Metade do Tempo. São livros ali só de sempre dessa coisa e você não acaba... Ou então, ler um livro bacana, mas de marketing, depois ler um outro livro de gestão de pessoas, sabe? Eu acho que você tem que... É legal ler sobre assuntos fora, mas eu acho que encontrar um tema que você gosta e se aprofundar nele, ler com interesse, com profundidade, aquilo ali em algum momento vai te trazer dividendos, assim, vai te trazer retorno. Então, trabalha com alguém que você acha que consegue te ensinar alguma coisa. Legal, não apenas o lado financeiro, vise também o aprendizado. Exato, e procure algum tema que você goste de estudar, de fazer e se aprofunde. Porque, cara, não fique raso, né? Se tu lê um livro que tu comprou no aeroporto, e essa brincadeira do aeroporto, enfim. É uma boa. Cara, tu lê esse livro do aeroporto, talvez tu saiba mais sobre aquele assunto do que metade das pessoas do mundo, né? Se tu lê 4 livros sobre o mesmo assunto, tu sabe mais do que 96% das pessoas sobre aquele assunto, né? E se tu lê, 10 livros, tu sabe mais do que 99,9% das pessoas sobre aquele assunto, né? Então tem que achar alguma coisa que gosta de fazer, que interessa, ler sobre, estudar sobre, fazer preparações e achar alguma forma de aplicar esse conhecimento na vida real para gerar dividendos e ganhar dinheiro com isso. Sensacional, adorei. Pragmático, gostei. Quer deixar um recado para a galera? Finalizou? Obrigado, Stefano, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Diferente para mim estar descendo do outro lado da mesa no podcast. Tá sendo entrevistado. Normalmente eu estou sempre entrevistando, mas te agradecer aí pela conversa, agradecer para vocês, pedir para vocês seguirem o canal aí do Stefano. Sim, pô. E você nas redes sociais está como no Instagram? @Felipe Corleta. Felipe Corleta. Isso. Segue lá, vai sair o episódio completo, e vão sair os cortes também, vai ficar um negócio legal. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Não esqueça de compartilhar o episódio, seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima. Valeu. Turma. Abraço.